Para aqueles que estão anotando o texto, a nossa mensagem é Lucas 4, de 14 a 30. Nós nessa noite falaremos sobre o Salvador rejeitado. As crianças que estão anotando já, esse é o título da nossa mensagem, o Salvador rejeitado. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas 4, de 14 a 30. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinavam nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito tome cativa a nossa mente, cativos os nossos pensamentos, a obediência de Cristo. Que todos aqueles que podem entender, ó Deus, possam ter o seu coração voltado para aquilo que vamos falar. Que não haja distrações, que não nos deixemos distrair e nem sejamos para o nosso próximo distração, mas que possamos em silêncio ouvir a Tua palavra e que o Teu Espírito fale ao nosso coração, a cada um, segundo a Tua necessidade, para que o nome de Cristo nesta noite seja glorificado. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, embora, como nós já temos visto, a exemplo de Lucas, todos os evangelistas retratem a natureza divino-humana de Jesus, é João quem apresenta mais explicitamente essa natureza divina. No seu prólogo que nós lemos na liturgia, o evangelista apresenta de forma magistral, como vimos, a divindade de Jesus, como o verbo eterno de Deus, criador com o Pai. Ele diz, como nós acabamos de ler e cantar, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo traduz a palavra grega logos, que significa palavra. No princípio era a palavra. E por que o tradutor usou o termo verbo? Porque verbo é uma palavra, é uma classe de palavra. Mas é uma classe de palavra que denota ação. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele diz, ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Ele diz ainda que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João, como testemunha ocular do verbo encarnado, com quem ele andou, com quem comeu, com quem morou, de quem ouviu as santas palavras do Senhor, ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Certo, meus irmãos, é que a glória divina de Jesus foi escondida na sua carne. Na maior parte do tempo, essa glória estava escondida pelo véu da sua carne humana, plenamente humana. E em alguns momentos apenas nos evangelhos nós vamos ver esse véu sendo retirado e essa glória sendo demonstrada, como por exemplo no Monte da Transfiguração. Mas para aqueles que entendiam as Escrituras e que eram iluminados pelo Espírito de Deus, aquele homem, eles passaram a enxergar nele o próprio Deus encarnado, aquele que veio para salvar o seu povo. E João então descreve esse Jesus, que era o Verbo eterno, e descreve da maneira mais explícita que, sendo o Verbo, Jesus se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas da mesma forma, meus irmãos, é João quem claramente nos apresenta a verdade de que, embora o mundo tenha sido criado por intermédio dele, o mundo criado por ele não o conheceu quando ele esteve entre nós. Ele fala isso no capítulo 1, verso 10 do texto que nós lemos na liturgia. João quis dizer, na verdade, que o mundo não o reconheceu como Filho de Deus encarnado. Embora os que com ele conviveram tenham sido, de uma forma ou de outra, impactados, como veremos no texto, a exemplo do nosso texto, pelas suas palavras, milagres e procedimento. Embora tenham percebido que ele não era como os outros homens, embora tenham percebido que havia alguma coisa nele de especial, de singular, não lhe atribuíram a glória que lhe era devida. Isto quer dizer que as criaturas não reconheceram o seu Criador. Numa perspectiva mais restrita, o povo da promessa, o próprio povo de Israel, não o reconheceu, não reconheceu como aquele em quem as promessas se cumpriam. A declaração que resume essa rejeição está no capítulo 1, verso 11 de João, que nós lemos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Este foi, a princípio, o título que eu coloquei nessa mensagem. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas achei mais curto colocar o Salvador rejeitado. Mas este versículo mostra uma verdade muito maior do que esse título que eu dei a mensagem no final, o Salvador rejeitado. Porque ele não apenas foi rejeitado, ele foi rejeitado por aqueles que lhe pertenciam. Tanto no nível mais lato, mais abrangente, ele foi rejeitado pelas suas criaturas, sendo o Criador. Como no nível mais restrito, ele foi rejeitado pelo povo da promessa, que recebeu as promessas de Deus. É essa verdade, meus irmãos, que Lucas retrata nesta narrativa que nós acabamos de ler. Este é o ponto. Lucas vai nos mostrar como Jesus se revela como o mensageiro de Deus, como o servo resgatador, mas ele é rejeitado. E ele é rejeitado primeiramente, principalmente, pelos que mais tinham razão para recebê-lo e reconhecê-lo como o Salvador. Daí o título, o Salvador rejeitado. Olhando aqui para o nosso texto, meus irmãos, trazendo aqui uma contextualização e nos relembrando um pouco da mensagem anterior, nós vimos que nos versículos anteriores Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias. E nós vimos como pelo poder do Espírito Santo,
e fundamentado nas Escrituras, ele enfrentou essa tentação. Nós vimos que Jesus, ao fazer isso, ele o fez como o segundo Adão, como o último Adão. Desse modo, como mais tarde vai dizer claramente o autor de Hebreus, nós vimos diante dos nossos olhos que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado, sendo confirmado na tentação como a semente da mulher, como o novo Adão que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus sai vitorioso. No entanto, meus irmãos, já adentrando o átrio do nosso texto, eu quero ressaltar algo que não observei na semana anterior. O diabo não desistiu de desviar nosso Salvador do caminho da cruz. Ele não desistiu depois desses 40 dias. Observe como Lucas termina o relato do contexto anterior ao nosso texto, no verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo é assim, meus irmãos. Ele não desiste. Enquanto nesse mundo você nunca pode baixar a guarda para o diabo. Você nunca pode achar que você chegou a um patamar de espiritualidade, a um patamar de virtude, a um patamar de estabilidade em que você não é mais tentável. É um grande perigo na vida cristã quando nós chegamos ao nível de maturidade que nós achamos que estamos seguros e baixamos a guarda e deixamos de vigiar. Jesus mesmo haveria de dizer aos discípulos, naquela que foi uma das últimas tentações de Cristo no Getsemane, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, e nós nos surpreendemos com aqueles que, tendo demonstrado maturidade, compromisso com Deus, de repente caem em grandes pecados. É porque às vezes a gente tem aquela sensação que teve Davi, e que ele menciona no Salmo 30, Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Essa é a primeira grande lição, que está meio que à margem de todas as lições que nós vamos colocar aqui, que talvez pode ser colocada como a última lição da mensagem anterior. Cuidado, o diabo não descansa. E enquanto nesse mundo não haverá um dia sequer, como disse John Owen, que você ou não seja vencido ou não vença o pecado. Não há tréguas nessa luta, somente na vinda de Jesus. Grave isto na sua mente. O diabo retirou-se dele até momento oportuno. Nós veremos várias investidas do diabo na vida do nosso Senhor. Como disse certo escritor cristão, Satanás não tem sentimentos de solidariedade. Se você o deixar, ele o roubará anos a fio. Este é o trabalho dele. Tendo colocado isto, meus irmãos, então eu quero adentrar o texto. Observe a partir do verso 14, e eu quero dividir esse texto em 3 pontos, que são 3 cenas. Na primeira cena, a primeira cena eu intitulo, grave aí quem está anotando, Jesus, o mensageiro de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Jesus é o mensageiro de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. É isso que Lucas mostra nos versos 14 e 15. Observe aí. A primeira observação em Lucas, no versículo 14, é que logo no início do seu ministério, a primeira observação que ele faz é que Jesus exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Você deve lembrar que Lucas é por excelência o evangelista do Espírito Santo. Ele mostra o papel do Espírito Santo na vida de Jesus e no livro de Atos na vida da igreja. O Espírito Santo, divino consolador que Jesus havia prometido. Esse mesmo Espírito foi aquele que empoderou o Senhor Jesus para exercer o seu ministério
na vivência da sua plena humanidade. Lucas já havia observado no capítulo 4 mesmo, no verso 1, que quando Jesus, primeiro ele mostra que o Espírito Santo havia descido sobre Jesus no batismo, nos versos 21 e 22 do capítulo 3, e depois no capítulo 4, verso 1, ele diz que Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo, e é pelo poder do Espírito Santo que ele vence a Satanás. E agora, quando ele volta do deserto da tentação, ele volta no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, foi assim que nosso Senhor viveu plenamente sua humanidade na terra, na dependência do poder do Espírito Santo. Esse é o modo como também nós podemos e devemos viver, segundo a vontade de Deus e de modo digno da vocação a que fomos chamados. É possível viver uma vida de obediência a Deus, é possível viver uma vida digna de Deus para o seu inteiro agrado, porque o Espírito Santo habita em nós que cremos em Jesus. Jesus aqui é para nós um modelo. Na sua plena humanidade, ele agiu na dependência do Espírito Santo. A segunda observação do evangelista nesses versículos é que esse ministério consistia em ensinar. Observe, verso 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Observe o tempo verbal. Ele ensinava, pretérito imperfeito, que significa ato contínuo no passado. Jesus ensinou, e Lucas está aqui comprimindo um grande período de tempo. Ele está resumindo que ele andou pelas sinagogas, onde as sinagogas eram centros de estudo da lei, e elas floresceram no período interbíblico, aquele período entre Malaquias e Mateus. Nesse período, os judeus foram dispersos por várias terras, e mesmo quando um pequeno remanescente voltou, muitos permaneceram naquelas terras. E o templo fora destruído. E mesmo depois ele foi, mesmo quando ele foi reconstruído, muitos estavam longe, não podiam ir, só iam de tempos em tempos. Então, no período interbíblico, os judeus, sobretudo os sacerdotes e escribas, eles começaram a organizar sinagogas. Essa palavra significa um lugar onde as pessoas se reúnem. E ali eles estudavam a lei, eles de certa maneira prestavam um culto a Deus, porque eles estudavam a lei, eles cantavam cânticos, eles faziam orações. E as sinagogas se tornaram grandes centros de educação religiosa e até mesmo de educação para o dia a dia. Então, quando Jesus apareceu, o templo estava de pé, mas havia muitas sinagogas e elas continuavam sendo grandes centros do estudo. E no sábado, muitos judeus iam para lá estudar as Escrituras. E Jesus aproveitou isto para ensinar. Esta é a ênfase de Lucas, irmãos. Embora todos os evangelistas mostrem os sinais que Jesus realizava, eles têm em mente principalmente o ensino de Jesus. Os próprios sinais eram realizados com o propósito de ensinar verdades espirituais acerca do reino de Deus e da pessoa de Jesus. Então, nesse caso, Jesus está sendo apresentado aqui exatamente como mensageiro do Pai, como o apóstolo do Pai. Aliás, o autor de Hebreus, no capítulo 3, o chama assim. Jesus é o sumo sacerdote, é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o grande apóstolo, o grande enviado. Ele é o próprio Deus encarnado. Deus mesmo, sendo o seu próprio mensageiro. E, meus irmãos, isto é muito importante, porque até os sinais de Jesus devem ser olhados como instrumentos de ensino, instrumentos pedagógicos para ensinar verdades espirituais acerca do reino de Deus e da pessoa de Jesus. É por isso que no final do seu evangelho, em João capítulo 20, versos 30 e 31, o evangelista observa. João, estou falando de outro evangelista, ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados com que objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro propósito. Os sinais são para que vocês vejam neles
a identidade de Jesus como o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, para que vocês tenham vida eterna por meio da fé em Jesus. Então, meus irmãos, como apóstolo da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, Jesus ensinava o que havia ouvido da parte do Pai, como ele mesmo testemunhou também em João 12:49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Isso significa primeiramente que ele é um com o Pai, mas em segundo lugar, que o seu ensino era fiel às Escrituras. Por isso que orando ao Pai, em João 17:3, pelos seus discípulos, incluindo a nós, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse mensageiro de Deus veio e começou a ensinar. Lucas começa, antes de narrar qualquer milagre, ele começa dizendo que Jesus estava ensinando. A terceira observação nesse primeiro ponto, a ser notada, é que Jesus ensinava nas sinagogas. Isso aqui é muito importante, irmãos. Jesus usava a instituição religiosa de Israel. É muito claro nos evangelhos que a instituição religiosa de Israel estava vivendo uma crise, estava numa situação decadente. Isso vai ficar claro na forma como os líderes religiosos tratam Jesus. Mas nem por isso Jesus rejeitou a instituição religiosa, porque até que ele morresse e ressuscitasse, na velha aliança, aquela era a instituição pela qual se estudavam as Escrituras. E observe, o templo foi ordenado por Deus, mas a sinagoga, acerca dela, não tem lei de Deus direta. Ainda assim, ao ensinar nas sinagogas, Jesus está reconhecendo a legitimidade delas, ainda que aqueles que a frequentavam, muitos deles vivessem uma religião falsa. Qual é a lição disso para nós, irmãos? Observe que quando ele vai para Nazaré, no verso 16, Lucas observa que ele, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele ia ao sábado, ele guardava o sábado. Estamos ainda na velha aliança, na instituição do sábado no 7º dia. Ele guardava o sábado nesse período da velha aliança e ele aproveitava ali para ensinar nas sinagogas. Qual é a grande lição? Nós já aprendemos em uma mensagem anterior que a alternativa à religião hipócrita não é a irreligiosidade, nem a rejeição às instituições religiosas. Essa é a grande lição. A alternativa à religião hipócrita que era vivida pelos fariseus não era a irreligiosidade, nem a rejeição às instituições religiosas, desde que elas reflitam verdadeiramente o que Deus falou na sua palavra, é óbvio. Existem as falsas instituições, mas existem verdadeiras instituições que vivem em tempos de decadência. Isto aqui é muito importante, meus irmãos, porque nós vimos que o templo já foi mencionado por Lucas como lugar em que os pais de Jesus e ele mesmo costumavam frequentar. E agora a sinagoga, o lugar que os judeus frequentavam para estudar as Escrituras e em torno da qual se dá esta narrativa, é também frequentada por Jesus e ficamos sabendo que é costume. E esta é uma grande lição para nós, porque nós vivemos um tempo de demonização e rejeição generalizada da igreja como instituição, por causa da hipocrisia de muitos que vivem nela, por causa de lideranças corruptas. Muitos rejeitam toda e qualquer igreja e criam uma religiosidade individual própria, sem prestação de contas, descolada daquilo que Deus ordenou nas Escrituras e da tradição preservada por séculos por um remanescente fiel. O nosso Senhor Jesus, que tinha todo o direito de dizer, olha, saiam daí, eu vou fundar uma outra sinagoga, eu vou ensinar vocês aqui. Não, ele usa a instituição para ensinar corretamente a palavra de Deus. E isto aqui é uma grande lição
e um exemplo, para que se você é um desigrejado, você deixe de sê-lo. Porque a decadência daqueles que muitas vezes frequentam as igrejas não é justificativa para você abandonar a igreja do Senhor e para você desconsiderar a instituição. Prossigamos, meus irmãos. Então, Jesus ensinava, e o que ele ensinava? Ele ensinava aquilo que tinha ouvido do Pai. Ele veio para ser o grande apóstolo do Pai. Ele é o mensageiro do Pai que prega no poder do Espírito Santo. Você tem então uma segunda cena a partir do verso 16. Eu preciso observar antes que o ensino de Jesus já criou um impacto nas multidões, a tal ponto que no verso 14 a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Veja que ele está na Galileia, região norte da Palestina, onde ficavam cidades como Cafarnaum, como Betsaida, como Corazim e também Nazaré, onde ele havia sido criado. E a sua fama correu na circunvizinhança. Isso quer dizer, ele não estava nesse momento ensinando em Nazaré, mas o que ele pregou ali em Cafarnaum se fez ouvir em Nazaré. E quando ele era ensinado, diz o verso 15, que ele era glorificado por todos. Não significa que o reconheciam como Messias, mas que reconheciam que suas palavras tinham poder, que suas palavras tinham autoridade, não era como a palavra dos escribas, dos demais mestres, que ele era alguém especial, o coração lhes ardia quando ouviam a sua mensagem. Ele sentiu o impacto do poder de Deus. Grave isto porque é importante. E aí então Jesus vai para Nazaré. E aqui na segunda cena nós podemos intitular essa segunda cena Jesus, o servo resgatador. Esse é o segundo ponto. Jesus, o servo resgatador, que veio para cumprir as Escrituras. Jesus não só é o mensageiro do Pai no poder do Espírito, mas aqui ele se apresenta como o servo resgatador que veio para cumprir as Escrituras. Por que nós estamos dizendo isso? Vejamos. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou na sinagoga, veja, ele já estava sendo reconhecido como um rabi, como um mestre. Quando ele chega na sinagoga, lhe deram o livro do profeta Isaías. Como era de costume que um varão pudesse ler, sobretudo um rabino, deram-lhe o livro do profeta Isaías. E diz a palavra de Deus que, abrindo o livro, Jesus se coloca em pé, porque era assim que se lia as Escrituras. Ele achou o lugar onde estava escrito. E é preciso que nós saibamos que a Bíblia de Jesus, primeiro, se compunha do Velho Testamento, porque o Novo Testamento está ainda em composição. E que essa Bíblia não era como a nossa, um livro assim com várias páginas, nem tudo bonitinho com capítulo e versículo. Era um rolo. Às vezes as palavras até estavam emendadas, e ele era um rolo para que ele pudesse, na medida que ele ia desenrolando aqui embaixo, ele ia enrolando em cima, porque se você abre todo o rolo, não tem como você segurar, era uma forma prática. E veja, Jesus abre, e ele sabe exatamente onde vai abrir, ele abre exatamente no trecho que na nossa Bíblia está em Isaías capítulo 61, versos 1 a 3. Aqui é uma leitura um pouco diferenciada, porque você tem a língua grega. E o nosso texto do Antigo Testamento ele foi traduzido diretamente do hebraico. Eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 51. Veja o que Jesus faz, irmãos, preste atenção. Ele é o mensageiro de Deus. Lição para nós aqui. Ele é o próprio Deus. Ele ouviu direto do Pai. Então, se tinha alguém nesse mundo que podia dispensar a Bíblia, que podia falar sem a Bíblia, era Jesus. E algumas vezes ele o fez. Mas Jesus aqui mostra a importância das Escrituras. Ele fala baseado nas Escrituras. Ele é o mensageiro de Deus porque ele ouviu do Pai, mas porque o que ele fala também é de acordo com as Escrituras, que o seu próprio Espírito inspirou
E ele abre e lê esse trecho, e eu quero que você abra aqui comigo Isaías. Nós vamos ler nas duas versões, Isaías 61, está escrito. O título da nossa mensagem, ou do nosso texto, segundo o tradutor, é As Boas Novas da Salvação. Este é considerado pelos estudiosos de um dos cânticos do servo do Senhor, uma figura misteriosa que aparece em Isaías. Nós já vimos isto no capítulo 42, quando o Senhor diz, eis aqui o meu servo, o meu escolhido, e que o Pai cita no batismo de Jesus. Aqui mais uma vez, você tem o servo do Senhor dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou evangelho aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta é uma mensagem messiânica, meus irmãos, de anúncio da libertação de Israel dos seus inimigos, da vinda do Senhor. Aqui é o próprio Filho falando no seu espírito, por boca do profeta Isaías, antecipando aquilo que ele viria fazer na sua encarnação. E aquilo que é anunciado, meus irmãos, é anunciado em termos de uma lei, que é a lei do jubileu. Essa ideia de proclamação da libertação aos cativos, ela era uma alusão à lei do jubileu. E a lei do jubileu, ela é estabelecida em Levítico 25, eu quero que você abra lá, para você entender. O ano do jubileu era um ano em que se comemorava, em que se realizava a libertação de todos os cativos, de todos os escravos, e também o resgate das terras que no momento de pobreza haviam sido vendidas pelo povo de Israel a um irmão, a um outro israelita. Este ano era um ano do resgate. Ele era uma espécie de sábado para o povo de Deus. Assim como o sábado era o descanso depois de 7 dias, o ano do jubileu ocorria após 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. Então, no 50º ano, a cada 50 anos se comemorava o ano do jubileu. Este é o contexto histórico e cultural desse texto. E o que era feito no ano do jubileu, observe aí no capítulo 25, contarás no verso 8, 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. Então, no 7º mês desse 50º ano, aos 10 dias do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O dia da expiação era um dia em que o sacerdote adentrava o Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal inocente e aspergi-lo sobre o propiciatório e pedir perdão pelo povo de Israel. Era um ano de resgate de Israel dos seus pecados. Preste bem atenção. E a trombeta, o chofar era tocado, anunciando que aquele é o ano em que o povo de Deus será resgatado, será perdoado pelo sangue do Cordeiro. Mas continuando. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Porque alguns tinham que vender terras e muitas vezes serviam como escravos aos seus conterrâneos. Mas no ano do jubileu, toda a terra vendida, nenhuma terra poderia sair das mãos de uma família ou de uma tribo. A terra era possessão perpétua.
E quando alguém, por causa de sua pobreza, vendia a terra, no ano do jubileu, ele deveria voltar para essa terra. Alguém deveria resgatar a terra para ele. Havia um parente mais rico que, sendo resgatador, comprava as terras, como fez Boaz com as terras de Elimeleque, e casou-se com Ruth. E era isso que acontecia. Observe que ele diz: este ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. Segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. Sendo poucos os anos, abaixarás o preço. Porque ele te vende o número das messes. Não oprimas o vosso próximo. Cada um, porém, tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então o que ele está dizendo é, quando você vender uma terra, venda, coloque o preço que você achar justo, mas considere o ano do jubileu. Ela não vai ficar na sua mão. Ela vai voltar. E o que você deu é o preço do resgate. O preço que você está pagando é o preço do resgate. E mais isso, no verso 35 diz: se teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo, não receberás dele lucro nem ganho. E ele vai falando que ele vai viver contigo como teu irmão. E a palavra de Deus exatamente vai dizer que até mesmo o escravo tinha que ser libertado. Voltando aqui para o nosso texto, para o texto de Lucas, quando Deus ordenou o ano do jubileu, ele estava ensinando a seguinte verdade: eu sou o teu resgatador. E no ano do jubileu, a trombeta soava, era aquele ano que as pessoas esperavam. Eu perdi a minha terra, eu vou ter a minha terra de volta. Por meio da lei do Senhor, da ordem do Senhor, a minha terra será resgatada. Aquele que foi escravo diz: eu vou ser liberto agora. Esse é o ano em que, por ordem do Senhor, eu serei liberto. E quando ele ouvia aquela trombeta, ele sabia que estava sendo resgatado. Mas tudo aquilo que Deus ordenou, meus irmãos, apontava exatamente para a pessoa de Cristo. Ele é aquele por meio de quem o Senhor veio resgatar o seu povo do seu pecado, da prisão do pecado, restituir ao seu povo uma herança eterna. Então é por isso que Jesus abre o livro e lê, e ninguém falou com tanta propriedade. Ele que tinha inspirado Isaías, agora ele mesmo, o verbo encarnado, o servo resgatador, agora ele está dizendo, ele está no mundo, ele está ali, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele não cita o restante, porque diz: o dia da vingança do nosso Deus. Porque ele veio primeiro apregoar o ano aceitável do Senhor, primeiro a salvação. Depois ele virá para julgar. Ele lê exatamente o ponto que se refere ao que ele veio cumprir. E ele fecha o livro, devolve ao assistente da sinagoga, e se senta, e todos olham para ele, esperando. E no que consiste o seu ensino? O Deus encarnado, o servo resgatador, aquele que veio pagar um preço na sua morte, por meio da sua morte na cruz, que há de morrer pelo seu povo. Ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês ouvem. Ele está falando indiretamente: eu sou o resgatador. Eu sou o Senhor que veio para resgatar vocês. Eu vim para vocês. Jesus não falava que era o Messias diretamente. Primeiro, porque ele era humilde. Segundo, porque as pessoas tinham um conceito errado de Messias. Mas ele falava indiretamente. Ele diz: hoje se cumpriu. E ele fala com tal autoridade, meus irmãos, que diz a palavra de Deus, que todos lhe davam testemunho, no verso 22, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Eles sentiram que aquela palavra era diferente da leitura e da explicação dos escribas, que eles costumavam ouvir.
Eles sentiam que tinha alguma coisa de superior, de diferente. Então esse é o ponto. Jesus está se revelando como o servo resgatador que veio para cumprir as Escrituras. Mas, estranhamente, meus irmãos, mesmo percebendo o caráter singular de Jesus, a autoridade e o poder do seu ensino, que era o poder do Espírito Santo, eles não conseguem discernir quem ele é. E aqui uma lição para você que está agora aqui me ouvindo. É possível você sentir o poder do Espírito Santo numa pregação, mas manter o seu coração fechado e endurecido. Veja que muitos lhe davam testemunho, eles mesmos, eles já haviam ouvido, porque a sua fama havia corrido na circunvizinhança, e agora eles ouvem com seus próprios ouvidos, eles veem com seus próprios olhos as palavras de graça, de poder, a unção que sai dos seus lábios. Mas tem uma declaração no final do testemunho deles. Tinha um problema. Nazaré fora a cidade onde Jesus havia crescido. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E eles então, impactados com a sua palavra, no entanto, eles lembram, alguém o reconhece, diz, esse aí não é o filho de José? Eu conheço esse rapaz. Esse é o filho de José, cresceu aqui com a gente. A gente conhece seus irmãos, suas irmãs, outro evangelista traz essa versão. A gente conhece, até menciona o nome dos irmãos dele. Esse aí é o carpinteiro. Eu sei quem ele é. Não, você não sabe quem ele é. Porque o carpinteiro é também Deus encarnado, e eles não perceberam isso. E é por isso que nós temos então a terceira cena. Jesus, o profeta divino, rejeitado em sua própria terra. Então Jesus é o mensageiro do Pai no poder do Espírito. Jesus se apresenta como servo resgatador que veio para cumprir as Escrituras. Mas esse mesmo servo, mesmo que o povo perceba algo de diferente nele, ele é o profeta divino rejeitado em sua própria terra. Isso é o que está nos versos 22 a 30. Veja, quando eles dizem, não é este o filho de José, Jesus percebe o desprezo deles. Jesus então diz, sem dúvida, vocês vão me citar esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Era um provérbio comum. Significa, sabe, é mais ou menos um provérbio que funciona como o nosso casa de ferreiro, espeto de pau. Nós ouvimos sinais em Cafarnaum, Jesus se antecipa a eles. Eles não falaram nada disso, mas o coração, a inclinação do coração deles, que Jesus conhecia, já ia fazer isso. O que tu fizeste em Cafarnaum, faz aqui, no meio de nós, que te conhecemos, para a gente ver mesmo. Se tu tens esse poder. É o que ele diz. Certamente vocês vão citar isso. Mas ele cita então uma verdade. De fato vos afirmo, no verso 24, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por quê? Porque na terra ele cresceu. Ele é aquele menino que cresceu e as pessoas tendem a não perceber quando a gente muda. As pessoas tendem a não perceber que a gente amadureceu. Não é assim? Elas tendem a não perceber que a gente é outro. Quantas pessoas lhe encontram quando você não era crente e elas quase não conseguem... Não, mas você... Eu conheço... Não, eu sei quem é, eu sei que você vê. Eu conheço a sua vida. E elas não entendem. E foi isso que aconteceu com Jesus. E aí ele fala algo que choca. De tal maneira que o senso de admiração, de espanto, que eles têm por causa da palavra, as palavras de graça que lhe saíram dos lábios se transformam num senso de uma indignação e numa repugnância.
porque Jesus fala algo que os choca como judeus. Olha o que ele diz. E aí ele cita a Escritura, sempre a Escritura. Jesus sempre cita a Escritura. Na verdade vos digo, verso 25, ilustrando, provando o seu ponto, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, mas a nenhuma das viúvas, Elias foi enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Jesus está citando o que é narrado a partir de 1 Reis, capítulo 17. Todas as 2 vezes. Ele diz então, no verso 27, um outro exemplo da história. Esse agora, citando o 2 Reis, capítulo 5. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, Jesus está pregando as Escrituras, presta atenção, Jesus não saiu nada das Escrituras. Mas Jesus os choca, porque aquilo que Jesus fala é contrário à tradição religiosa que eles criaram, independente e contrária às Escrituras. Eu quero que você entenda o que Jesus está querendo dizer. Veja, ele está dizendo, olha, quando houve fome, havia muitas viúvas na terra de Elias. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. A quem Elias foi enviado e quem experimentou o milagre por meio do profeta do Senhor? Uma gentia. A viúva de Sarepta, Sidom. Sidom era uma cidade gentílica, pagã, famosa pela sua idolatria, pelas suas feitiçarias, pelo seu paganismo. E o povo de Israel, obviamente, abominava aquele povo. Mas Jesus está dizendo, olha, o profeta de Deus não teve honra em Israel, mas a salvação de Deus, naquele momento de fome, se manifestou a uma gentia. Ele cita uma mulher e cita um homem. E ele diz, e no tempo de Eliseu, que substituiu Elias, havia muitos leprosos no povo de Deus. Mas a nenhum deles foi enviado Eliseu, senão a Naamã, nenhum deles foi purificado, porque ele não foi enviado, ele que veio à terra de Israel, senão Naamã, o sírio. Você sabe quem era a Síria? Nessa época, 2 Reis, capítulo 5, narra. A Síria era o país que oprimia o reino de Israel. A Síria, Eliseu, só para você ter uma ideia, Eliseu foi ordenado pelo Senhor para ungir Azael, rei da Síria. E quando ele olha para o rei da Síria, ele fita os olhos no rei da Síria, de tal maneira que ele fica encabulado. E Eliseu chora. Está tudo narrado lá no livro dos Reis, 2 Reis, a partir do capítulo 5. E o rei da Síria fica todo assim, desconcertado. Por que o meu senhor olha para mim? Ele diz, porque eu sei o mal que você vai fazer ao povo de Deus. Olha só. Esses eram os sírios. E Jesus está dizendo, Deus purificou o comandante do exército opressor. Sim, do opressor. E ele o converteu, porque desde que ele foi purificado, ele disse, eu não vou mais sacrificar a nenhum Deus senão o Senhor. Eu vou levar até uma porção de barro, de terra aqui de Israel, para fazer um altar lá. Eu vou somente cultuar a Javé. Isso é chocante para os judeus. Porque eles entendiam, nós somos o povo da promessa, mas Jesus está dizendo, eu vim para resgatar todas as nações, os gentios também vão experimentar a salvação. E isso chocou o coração deles. E certamente, meus irmãos, nos chocaria ver alguns daqueles que consideramos inimigos do povo de Deus se converterem. Ou nossos inimigos se converterem. A gente tem dificuldade até de perdoar o irmão que cai, que nos trai, que nos decepciona e se converte e confessa seus pecados. Quanto mais o inimigo declaradamente pagão. Mas isso é a Escritura. Essa proclamação da libertação aos cativos envolve também os gentios.
mas eles não aceitam. O que acontece? Todos na sinagoga. Olha só o contraste entre o verso 22 e o 28. O verso 22 diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, enquanto ele estava falando coisas agradáveis. Mas olha o verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Veja, expulsaram Jesus na cidade, mas eles não ficaram satisfeitos com isso. Vamos matar esse cara. Levaram-no para um lugar alto. E Jesus, certamente por um poder sobrenatural do Espírito, conseguiu passar por entre eles, porque não era chegada a sua hora. Mas eles queriam matar Jesus. Ele foi o profeta rejeitado. E por quem? Pelos da própria cidade, por aqueles com quem ele cresceu, por aqueles da sinagoga onde possivelmente ele frequentou por muitos anos. É assim, a rejeição vem primeiro de dentro. Daqueles que deveriam receber a Jesus. Como é triste, meus irmãos, como aqueles que porque cresceram na igreja, educados por pais crentes, rejeitam a Cristo. Mas isso acontece, cuidado você, filho de crente. Eu quero então concluir, queridos, trazendo aqui algumas aplicações para nós concluirmos a nossa mensagem. Eu quero trazer aqui algumas aplicações depois dessa exposição. E a primeira delas, vamos à aplicação. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que é possível alguém ter uma experiência real do poder do Espírito em sua vida e ainda assim não se converter de fato. É possível você ter uma experiência com o Espírito Santo e não se converter. Vou falar mais curto. É possível você ter uma experiência com o Espírito Santo e não se converter. Irmãos, é possível ser tocado pelo poder do Espírito sem ser regenerado. Parafraseando o que a palavra de Deus diz em Hebreus 6, versos 4 e 5, são muitos aqueles que uma vez são iluminados, provam o dom celestial, tornam-se participantes do Espírito Santo, não significa que foram selados por ele, provam a boa palavra de Deus, experimentam os poderes do mundo vindouro, sem contudo serem verdadeiramente regenerados, transformados. Você quer um exemplo claro, além desse? Israel no Sinai. Israel no Sinai foi talvez o maior número de testemunhas do poder sobrenatural de Deus, daquilo que os estudiosos chamam de teofania. O monte fumegava. Quando Deus falava, eles ouviam como um trovão. O monte tremia. Havia grande clangor de trombetas, a tal ponto que eles diziam, a gente não quer ouvir. Eles tiveram uma experiência real dos poderes do mundo vindouro. Eles ouviram a voz do Espírito de Deus falando no trovão. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E do mesmo modo, essas pessoas sentiram o poder do Espírito Santo na fala de Jesus. Elas sentiram um clima, elas sentiram um ardor no coração, mas não foram tocadas. Irmãos, Lucas ressaltou que Jesus regressou no poder do Espírito do deserto. As multidões até sentiam esse poder e percebiam algo especial, singular nas suas palavras, inclusive os de Nazaré. Certamente as multidões até testemunhariam como os discípulos no caminho de Emaús, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Contudo, o que eles fizeram com essa experiência genuína do poder do Espírito Santo? Deram sua própria interpretação a partir do que os olhos viam, sem considerar o que os ouvidos ouviam.
Eles sabiam porque ele era filho de José, mas consideraram isto apenas e nada mais. E o rejeitaram porque muitos deles o viram crescer e outros tantos cresceram com ele. Ele é apenas um homem para eles, apenas o filho de José. Na verdade, se não fosse a graça irresistível, meus irmãos, pela qual o Espírito Santo implantou a vida de Cristo em nosso coração, todos nós rejeitaríamos o Evangelho e rejeitaríamos Cristo. Você lembra da parábola das sementes? Aquele que é plantado no meio da rocha são aqueles que, tendo ouvido a palavra, logo a recebe com alegria. Mas vindo a provação, quando Deus começa a trazer para eles o que eles não esperavam, eles tropeçam na palavra. Cuidado, irmão. Cuidado você que ouve a palavra de Deus. Você pode vir ao culto, e eu sei que se você vem ao culto, alguma experiência boa você tem. Alguma coisa te move. Você às vezes sai daqui aliviado, às vezes você sai daqui maravilhado. Talvez você saia daqui sentindo algo diferente no coração, mas a sua vida não foi tocada pela graça interior e você continua nos seus pecados. E se você morrer assim, mesmo que você tenha se maravilhado com a palavra do Senhor, o seu destino é o inferno. Você precisa se assegurar de que você nasceu de novo. Não basta achar bonita a palavra de Deus. Segundo lugar, é nossa tendência aceitar o bálsamo do consolo que alivia, mas rejeitar o remédio amargo que cura. É nossa tendência aceitar o bálsamo que alivia, mas rejeitar o remédio que cura. Veja, a palavra de Jesus, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos e a restauração das... Isso é bálsamo. Mas quando Jesus fala algo que os choca, que os confronta, que está fora do seu programa religioso, e os confronta, e essa confrontação é importante para a sua cura, eles rejeitam. Essa é a nossa tendência. A gente quer ouvir aquelas palavras que melhoram a nossa autoestima. A gente quer ouvir que Deus nos ama. A gente quer ouvir que Deus abre o mar, que Deus faz sair água da rocha, que Deus vai adiante de nós. Mas a gente não quer ouvir a confrontação que cura. Foi o que aconteceu com eles, a gente se indigna e muita gente sai da igreja quando é confrontada no seu pecado. Muita gente sai da igreja quando Deus denuncia a sua maldade do coração com o propósito de curar. Então é nossa tendência a aceitar o bálsamo do consolo que alivia, mas rejeitar o remédio amargo da confrontação que cura. No entanto, meus irmãos, um e outro são necessários. Observe que quando Jesus citou uma palavra de consolo, eles acharam bonito. Mas eles rejeitaram sua reivindicação de ser aquele por meio de quem a profecia estava se cumprindo. E o expulsaram quando ele mostrou que a manifestação da graça de Deus também era para os gentios. São muitos os que hoje fazem assim. E talvez você esteja entre eles. Buscam a Deus para resolver seus problemas temporais, para receber alívio, mas recusam-se a obedecer a chamada ao arrependimento, abandonar os seus pecados. No fundo, essas pessoas não aceitam as reivindicações de Cristo quanto ao seu senhorio absoluto. Terceiro lugar, a plenitude do Espírito Santo na vida de um pregador não pode ser medida pelo número de conversões. Esse é outro princípio que aprendemos. A plenitude do Espírito na vida de um pregador não pode ser medida pelo número de conversões. O pregador pode ser cheio do Espírito, falar no poder do Espírito, e pessoas não se converterem. Isso não quer dizer que conversões em massa não estejam entre os sinais das operações do Espírito Santo. Sobretudo em tempos de avivamento é comum vermos conversões genuínas em grande número. Cabem aqui, no entanto, duas observações, meus irmãos. Primeiro, por mais cheio do Espírito que esteja um pregador, nem sempre a sua pregação produzirá fé salvadora em profusão. Lembremos-nos de Isaías, Jeremias e Ezequiel.
Aliás, a pregação de Isaías, Deus diz para ele que vai endurecer o coração do povo. E aqui está quem é maior do que qualquer um deles. Quem, meus irmãos, em sã consciência concluiria que aquele que batiza com o Espírito Santo não pregava no poder do Espírito? Porém, observe que aquele que mais foi cheio do Espírito, a sua própria cidade não creu nele, mesmo reconhecendo as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. A segunda observação é que conversões verdadeiras se manifestam pelos seus frutos. Logo, a quantidade de conversões só é legitimada pela qualidade de vida espiritual que elas produzem pelos seus frutos. E os frutos demonstrados apontam a incredulidade dos nazarenos. Em sua versão do mesmo evento, Mateus e Marcos nos informam isto explicitamente, testemunhando que Jesus nem fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E não é que a incredulidade como tal impediu Jesus, é que eles tiveram a mesma reação efusiva das outras cidades. Mas quando eles ouviram algo que desagradável, eles o expulsaram, e nem deu tempo dele fazer nenhum milagre. Por um lado, isto é para nós, meus irmãos, um consolo. Nós não somos chamados para converter pessoas, nós somos chamados para pregar fielmente a palavra de Deus. Isso nos leva ao último ponto. E o nosso último ponto é o seguinte: Deus opera eficazmente na vida daqueles a quem quer revelar a sua graça. Deus opera eficazmente na vida daqueles a quem quer revelar sua graça. Esta verdade está implícita, meus irmãos, na observação de Jesus, de que embora houvesse muitos na mesma condição miserável nos tempos dos profetas Elias e Eliseu, Deus soberanamente escolheu ajudar e curar, respectivamente, uma viúva e um general, ambos estrangeiros. Jesus, ao mesmo tempo que está mostrando a dureza do coração deles, está dizendo: aqueles a quem Deus escolheu salvar, Ele revelará sua graça irresistível. Devemos observar que ambas as histórias enfatizam a ação soberana e miraculosa de Deus em situações em que aqueles que foram abençoados não tinham qualquer poder de mudar a sua condição. Uma viúva pobre, no momento de fome, um homem leproso. Além disso, embora tenha ocorrido no plano físico, os sinais citados por Jesus apontavam para realidades espirituais. Uma viúva condenada à morte pela fome e um general assolado pela imundície da lepra são emblemas do pecado que suja e mata. A incredulidade dos nazarenos, meus irmãos, era antes de tudo um resultado de Deus tê-los entregado à dureza do seu próprio coração. Isto nos lembra uma outra doutrina que nós já conhecemos. Regeneração é uma obra exclusivamente divina. É por isso que eu prego a palavra de Deus. É por isso que, pela graça do Senhor Deus, eu não me desanimo, embora me entristeça, quando alguém, tendo caminhado conosco, nos abandona. Porque eu sei que aqueles a quem Deus escolheu salvar, Ele salvará. E eu não preciso mudar uma vírgula da palavra de Deus. Eu não preciso falar nada agradável, a menos que a Escritura assim me ordene, para que aqueles a quem Deus quer salvar, possa Ele salvar. Novamente aqui aprendemos por meio de Lucas, de maneira implícita, em João, o que em João o Espírito nos declara explicitamente. Voltando à mesma passagem de João referida na introdução, leiamos os mesmos versículos com os quais terminaremos, mas agora com os versículos seguintes, João 1, 11 e 12, de 11 a 13. Veja, e aqui é uma mensagem para você que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os
que creem no seu nome, aqueles que creem no seu nome, que creem que ele é o Filho de Deus, que creem nele como único e suficiente Salvador, por pior que seja a sua condição, a Bíblia diz, eles receberão o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe Jesus, meu querido, você será declarado por meio dele filho de Deus. Mas olha o que ele observa no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles assim creem, porque Deus, com seu Espírito, implantou vida no coração deles. É você quem tem que crer. É você quem tem que se converter. Mas saiba que quando o seu coração chegar a dizer, eu não posso mais, eu preciso me entregar a esse Salvador, você vai entender que foi Ele, que foi o Pai que o trouxe ao Filho. Ninguém virá a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas você precisa crer, você precisa receber. E aí você receberá a certeza de ser adotado por Deus. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos. Que nós adoremos, que nós creiamos e que nós aceitemos esse Deus, esse Salvador, mesmo quando o que Ele fala não está de acordo com os nossos interesses, confiando que Ele tem o melhor para nós. Tu és bem-vindo aqui.